Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo e é um grande estudioso de Antigo Testamento. Antigo Testamento. E eu acho que vale destacar também o fato dele ser pastor, ser professor, ser educador e ser estudante, o que é algo necessário para todos nós. Eu me lembro, acho que há 4 anos, nós num churrasco lá em São Bernardo, ele chegando para começar o doutorado. E agora a gente pode estar aqui para testemunhar essa vitória que Deus deu para ele. E ele hoje vai trazer a palavra de pregação nesse momento de celebração que nós estamos aqui juntos e que certamente vai ficar na nossa memória para sempre. Vamos ter um momento de oração? Vamos nos colocar em pé, por favor? E eu quero te convidar aos nossos formandos que você estenda pelo menos uma mão para o alto, para que Deus possa falar ao seu coração profundamente nessa pregação. E para vocês que são convidados, familiares, amigos, amigas dos nossos formandos, que vocês estendam as suas mãos em direção ao formando ou à formanda que te convidou, para você abençoá-lo e abençoá-la nessa noite. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, glórias sejam dadas ao teu nome, nós te exaltamos, te glorificamos, estamos muito felizes, ó Deus, porque em meio a um mundo marcado por tantas coisas ruins, nós estamos aqui para celebrar, para dar glórias ao seu nome pela vitória desses homens e mulheres que se dedicaram e hoje se tornam evangelistas. Evangelistas, como é sério esse nome. E ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale ainda mais conosco nessa noite, por meio dessa pregação que o pastor Giovanni trará para nós. Que o Senhor fale ao coração de cada um, de cada uma, e a todos nós. E ó Espírito Santo, tenha plena liberdade para andar no nosso meio, tocar na nossa face, nossos olhos, nossa boca, nosso coração, assim como o Senhor fez com Isaías, assim como o Senhor abriu os olhos de Ezequiel, assim como o Senhor falou por meio de Jeremias. Ó Deus, vem falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? É isso. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Que bom estar aqui com vocês. É uma alegria muito gratificante nós percebermos, né, ainda mais diante de uma turma tão bonita, assim, essa disposição para o estudo, para o aprendizado, para o crescimento. Estava conversando ali com o professor Luciano, e ele perguntou para mim assim, a ficha já caiu com relação ao doutorado? Eu falei, ainda não. Porque depois de 4 anos na faculdade de teologia, 2 no mestrado, mais 4 no doutorado, você se sente aluno eternamente, né? Esse sentimento não passa da gente. E essa é um pouco a história do Instituto Teológico João Ramos Júnior. O reverendo João Ramos Júnior, que dá nome ao Instituto, começou a sua vida de estudos aos 14 anos de idade, lá no Instituto Gramber, em Juiz de Fora. Aos 14 anos, ele ainda não sabia ler e escrever. E ele começou a estudar nessa idade. E ele foi estudando, se formou, fez todo o seu processo de estudos e se tornou professor na faculdade de teologia. E ele chegou a falar 4 idiomas. Falava inglês, francês, hebraico e grego. Deu aula de grego e de hebraico na faculdade de teologia. Essa vocação do Instituto, que a gente tenta carregar conosco, de fazer com que, a partir dos instrumentos que a Igreja Metodista oferece, cada um de nós tenha a chance, a possibilidade de conhecer, de crescer, de estudar, e fazer isso em prol do reino de Deus, que é melhor ainda, né? Que bom, que bom. É nesse momento que vocês ficaram quase 21 meses estudando, né? A proposta era para ser 12. Depois veio a pandemia e aí veio toda essa
essa coisa nova que a gente precisou aprender a lidar com ela, e lá se foram 21 meses estudando, se dedicando, fazendo os trabalhos, fáceis os trabalhos, né? Leve, muito tranquilo, né? E tudo isso foi possível com a cooperação de cada professor, cada professora, do Délcio, da Gláucia, que fizeram com tanta excelência esse trabalho, né? Estão aqui. O pastor Pontes, sempre presente. Eu vou falar, até hoje, das muitas formaturas que eu participei, a Igreja Metodista em Cataguases era campeã no quesito organização, mas vocês já ganharam dela, né? Então, parabéns pelo zelo, parabéns pela organização deste culto, que é um momento especial para nós, que é algo tão bonito, né? E reflete a dedicação de cada um, cada uma, nesse momento especial. Que bom. Hoje eu quero falar um pouquinho, e aí eu vou ler com vocês Isaías, o livro de Isaías 61, verso 1 a 3. Quem puder me acompanhar na leitura. Isaías 61, de 1 a 3. Minha Bíblia tem um título para esse texto que diz As Boas Novas da Salvação. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Que Deus abençoe a palavra dele nessa noite, em nossa vida, em nome de Jesus. Uma pergunta que eu sempre faço, e costumo dizer que ela é a avaliação final para formar vocês. Vocês descobriram ao longo desse tempo o que um evangelista faz? Qual é a função de um evangelista? Quem pode me falar aí? Levar as boas novas. É simples, não é? Um evangelista tem que evangelizar. Essa é a função do evangelista. E às vezes a gente fica tentando, diante desses momentos, elaborar algum discurso mais bonito, mais elaborado, e a gente esquece da simplicidade que está por trás desta vocação. A simplicidade que nos chama a declarar, a anunciar a boa notícia. É o que o texto está dizendo. Eu sempre acho que o evangelista, nessa capacidade que ele tem de anunciar a boa notícia, ele tem uma equivalência, ele se compara muito àquilo que na Idade Média e um pouco antes também, no texto bíblico, se chamava de arauto. Já viram isso na Bíblia? O livro de Daniel gosta de falar do arauto. O arauto era aquela pessoa, geralmente um funcionário da corte, que nos momentos mais críticos da vida do povo, ele se colocava ou sobre um monte, no lugar de destaque, e nos momentos de guerra ele ficava vigiando para ver se o exército voltaria bem. Se ele visse que o exército voltava da campanha de guerra, com um saldo positivo, vencedor da guerra, ele corria na frente e anunciava para toda a cidade: tem uma boa notícia, eu tenho para vocês um evangelho, ganhamos a guerra. Se o exército não voltava, ele saía correndo e dizia: foge enquanto dá tempo, nós perdemos a guerra.
Essa era a função do arauto. Isso está registrado lá em Isaías 52:7. Quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam boas novas. Eu sempre tive um problema com esse texto. A gente não anuncia, não é com a boca, por que o texto fala que formoso é o pé? São os pés dos que anunciam. Mas ele está dizendo disso, dessa agilidade do arauto de correr para anunciar a boa notícia, o Evangelho, para anunciar que o povo estava livre naquele momento difícil, das suas angústias, das suas opressões. E essa era a função do arauto, é a função do evangelista, é a função daquele que se propõe a anunciar a boa notícia. Isaías, o profeta, faz isso também, exercendo essa função que é própria do profeta, que lá no texto bíblico, principalmente no hebraico, é chamado de Nabi, ou Navi. O profeta é aquele que tem a incumbência de anunciar uma boa notícia, que no seu chamado tem a função de exercer o anúncio, no seu chamado tem essa função de exercer esse chamamento, esta atenção das pessoas para algo importante que Deus quer fazer e realizar na vida do povo. Isaías 61, de 1 a 3, fala com muita propriedade disso. O contexto que Isaías escreve esse texto era difícil. Eram tempos muito difíceis. Era um momento trágico na vida do povo. Foi um ano de vergonha, porque o povo havia perdido a sua condição de povo, de Estado. Havia havido guerras, o povo tinha sido levado cativo, muitos da liderança do povo. Havia vergonha, derrota, a Babilônia havia deportado os seus príncipes. Era um momento difícil. E culminou no fim de Israel, uma cidade ou um país refém dos seus agressores. Tempos difíceis, nós sabemos muito bem o que é isso. Tempos difíceis, desde 2018, a gente tem esperançado por um ano melhor seguinte. Desastres ecológicos, Mariana, Brumadinho, desastres com a pandemia, desastres políticos em todo o tempo à nossa volta, e a gente vai tentando respirar diante dessas situações tão difíceis, e é neste momento que cabe muito bem diante de nós, e nós hoje aqui enquanto igreja, para respirarmos fundo e declarar como profeta: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, boa notícia. Ele me ungiu para pregar salvação. Ele me ungiu para levar esperança nesse mundo de caos. É isso que Isaías quer, através da sua proclamação, dizer e mostrar que, diante da humilhação daquele país, diante de toda a sua história, diante do pós-exílio com tantas possibilidades, há ainda esperança. Há esperança porque Deus levanta sempre pessoas que se dispõem e que se colocam diante desta vocação para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Só que o profeta, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre ele para pregar, para ungir, para anunciar boas novas, para libertar cativos, para anunciar essa boa notícia, ele, quando olha ao seu redor e vê toda aquela miséria, os cativos, os oprimidos, ele começa a declarar isso. Uma coisa ele não faz, é dizer em que tempo isso vai acontecer. Percebem? Isso fica no ar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, a libertar os cativos, a trazer esperança ao povo. Mas ele não diz: isso vai acontecer amanhã, isso vai acontecer daqui a 10 dias. Ele não fala.
Quem vai falar isso com muita propriedade é Lucas. Lucas, no Evangelho, capítulo 4, o evangelista, percebam, né? O profeta não disse, mas um evangelista disse. O evangelista Lucas, no capítulo 4, ele vai dizer que Jesus, num dia de sábado, entra na sinagoga e abre o texto, e justamente neste texto, Jesus lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos que estão cativos. E Jesus, depois de ler esse texto, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Hoje se cumpriu esta profecia. Isso quer dizer que acabou? Isso quer dizer que a partir daquele momento está tudo legal? Tudo bem? O que Jesus está dizendo é que naquele momento se inaugurava a proclamação do reino de Deus. Naquele momento se inaugurava a proclamação de um novo tempo na vida do povo. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, né? Aqui tem membros lá da igreja Eldorado, o Luiz, a Ivete, a Luci, estão prestigiando o Elcio, que é minha ovelha também, todos são. Eu estou fazendo já, acho que eles estão até enjoados de ouvir minha pregação, que eu estou fazendo há quase 6 meses pregando o Evangelho de Lucas. Cada domingo eu prego uma perícope do Evangelho de Lucas. E a gente tem aprendido muito que a partir da proposta do evangelista Lucas, de anunciar a Teófilo, seu amigo, o que era o reino de Deus e quem era Jesus, ele faz isso com muita propriedade. E ele faz isso sempre relembrando que um novo momento se inaugura na vida do povo e que é este reino de Deus. Não adianta você ter grandes expressões de louvor, grandes expressões de fé ou de sua crença, se o reino de Deus não está dentro de você, fazendo a diferença onde você está, moldando a sua vida para que as pessoas, sem que você pronuncie uma palavra, possam dizer: tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nessa pessoa e eu quero entender como isso funciona, porque eu quero isso também para a minha vida. O evangelista Lucas mostra que Jesus inaugura um novo momento. Nós, enquanto evangelistas, eu digo nós porque todos nós devemos exercer este anúncio do Evangelium, que lá do grego ev é bom e angelos vem de anúncio, de notícia. Esta boa notícia que um dia tocou a nossa vida, que nos moldou, que transformou a nossa história, precisa agora, a partir de nós, continuar fazendo os seus efeitos. É no trabalho do evangelista, é no trabalho do arauto, é no trabalho do profeta que se enxerga a ação do Espírito de Deus. É no trabalho constante deste anúncio que as pessoas vão perceber a cada dia que um novo momento do reino de Deus está acontecendo. E é por isso que a gente está aqui hoje. É porque na proclamação da palavra de Deus, do reino de Deus, se concretiza a libertação para as pessoas. Entende isso? A libertação para as pessoas, ela vai acontecer a partir do momento que eu entender esse processo, que Jesus inaugura um novo momento, que às vezes se distancia muito da proposta que a religião faz. Enquanto os homens daquela época, os fariseus, os saduceus, os religiosos, tentavam resgatar uma crença, um movimento que ficava em torno sempre de leis, de regras, de condutas, Jesus mostra um outro caminho. Ele mostra a libertação a partir
de uma vida transformada, não pela lei, não pela regra, mas por um coração aberto e moldado por Cristo. Transformado. E é por isso que o profeta vai dizer: é a partir deste Espírito do Senhor Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem estudou comigo, aqui no curso de evangelista, vai entender que quando a Bíblia diz Senhor Deus, ela está dizendo Yahvé Elohim. Ele não está dizendo simplesmente o nome genérico para Deus. Ele está dizendo que esse Deus que está próximo, esse Deus que está presente, esse Deus que é atuante, que eu conheci, que eu tive contato com Ele, que mudou a minha vida, que me transformou, esse Yahvé Elohim, esse Senhor Deus, coloca o seu Espírito sobre a minha vida, o seu sopro, o seu fôlego, o seu impulso, a sua vontade. E a partir desse momento que nós vamos agora exercer essa vocação que Deus coloca em nossas mãos. Cada um de vocês aqui hoje, cada um de vocês tem o sopro do Espírito de Deus nas suas vidas, para continuar a partir de agora, exercendo essa prática da boa notícia, do Evangelho. Ser aqueles que têm pés velozes para anunciar o reino de Deus. Mas continuem, não parem por aqui, sintam-se eternos alunos, sintam-se eternos aprendizes, porque é aí que Deus vai transformar cada vez mais a realidade de vocês, a vida de vocês, e transformar este sonho. Pensem que vocês estão numa primeira etapa da vida, neste processo. E é tão bonito, né? Como a igreja metodista faz, quando ela desenvolve essa capacitação para todas as pessoas que querem, que desejam, que se empreendem em fazer algo no reino de Deus, na prática do reino de Deus, a sua função dentro da igreja. A gente tem muitas possibilidades para isso. Então abracem isso com força, com vigor, com alegria, e vamos seguir em frente, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre vocês. O Senhor ungiu a cada um de vocês para pregar boa notícia aos quebrantados de coração, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e pregar o ano aceitável do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que esse seja o início de um novo momento na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Deus fiel, vamos fazer isso declarando, adorando o Senhor, bendizendo o seu nome. Nós louvamos a Deus por esta palavra, e que você possa verdadeiramente dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor Deus está neste lugar, e é o Espírito do Senhor Deus que vai usar cada evangelista,